Sejam todos bem-vindos. Hoje, 18 de maio, é o Dia Internacional de Museus. O objetivo desta data é incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar os museus, seja de arte, arqueologia, zootecnia, história. Ao todo, no Brasil, nós temos mais de 3.700 museus, sendo que 65% desses são federais. E muitos deles você não paga nada para visitar. E são espaços pouco visitados, pouco usados. Os museus, eles não são só espaços culturais, eles são espaços de registro, de preservação de memória, de trajetória, de apropriação das experiências do passado, identificação de identidade, pertencimento no presente e para o futuro. Ele desenvolve a valorização e respeito com relação à diversidade, à convivência com as diferenças. Reconhecimento desses espaços é a educação. Neste ano de 2021, para a gente ter noção, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, coordena a 19ª Semana de Museus. Poucas pessoas e poucas instituições falam desta semana. Passa despercebido nos meios de comunicação, né, em vários eventos. A temática deste ano é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Mas como a gente sabe, não só os museus, mas a sociedade de uma forma geral, a dificuldade que se vive hoje. Agorinha, antes de começarmos esse encontro, eu e a Ellen mesmo conversávamos que em março de 2020, nós pensamos, nós vamos fazer uma quarentena. Quarentena a gente prevê 40 dias. E há quantos dias que já se foram? E nós continuamos distantes. Nós continuamos sem o acesso de ir e vir livremente. Há quantos espaços que nós poderíamos ter ido e que não fomos. Quantas viagens que a gente havia planejado, Pinacoteca, né? Ida a São Paulo, visitas, e tudo mudou no jeito de ser. E é pensando nessas reflexões que nós convidamos hoje um grupo para bater um papo. Nós temos hoje aqui a Daniele, já chegou aí? Chegou? Cadê a Daniele? Olá, Daniele Ângelo. Tudo Olá, boa noite. Está no trânsito, né? Está com cinto de segurança aí? Isso mesmo. Isso aí. A Daniele é graduada em Pedagogia, especialista em Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia. É professora auxiliar na rede privada de educação infantil. Ellen Gonçalves Lugon, especialização em pós-graduação em arte-terapia, auxiliar de arte e educação do Museu Vale. E Ivana, graduação em licenciatura em educação artística, artes plásticas, especialização em abordagens contemporâneas do ensino de arte na UFES
mestrado em educação pela UFES, professora da educação básica há um bom tempo, doutoranda em educação lá no PPGE, e outra convidada que nós temos, a Júnia Bom Jardim Nolasco Gonçalves, minha graduanda de Pedagogia na Faculdade Novo Milênio, quase, né, já está com um pezinho no 8º período. Junto com ela, nós temos uma boa parte da turma aqui também presente. E para mediar este bate-papo comigo, convido também uma colega de caminhadas, de viagens de congresso, de escrita, de oficina, de grupo de estudos, a Verônica Devens Costa, parceira nessa quantidade de formações aí, e nós estamos começando uma pesquisa. E aí, quem tiver a fim de pesquisar, vai buscar uma de nós duas, porque nós vamos falar hoje também um pouquinho desta pesquisa. Tá ok? Passo a palavra à Verônica para conduzir, então, a mediação deste encontro. Olá, pessoal, boa noite. Pois é, muito bom estar aqui, né? Só com pessoas bacanas, alunos, ex-alunos, alunas também, ex-alunas, colegas de parceria, né, da vida aí, essa caminhada da arte, nessa busca da arte, desse envolvimento que a gente tem, dessa fruição que a gente tem da arte, né? E hoje a gente está aqui para dialogar um pouquinho sobre o Dia Internacional do Museu, que eu digo que ele é muito parceiro da gente, né? Que nós temos no museu uma relação muito bacana. Nossa, quem não gosta daquelas visitas fantásticas que a gente percorre, que a gente faz, que a gente, né, frequenta lá nos museus, né? Então, nessa perspectiva, né, de reimaginar o futuro, né, que a gente estabelece essas relações com a temática, né, com a formação de professor, né, para que esse repertório cultural ele seja inserido nessas práticas educativas e que todos os estudantes tenham acesso a esses espaços culturais, o museu, a galeria de arte, né? Então, são espaços que fomentam esse saber, que te instigam a saber, né? Onde você pergunta, você se expressa, porque você está ali se relacionando, né? É incrível, é diferente você olhar uma imagem, mas você está diante da imagem, você, querendo ou não, você quer conversar, você abre um diálogo, isso aí é apaixonante, né? Então, é nessa ideia, nessa proposta com essa inquietação que a gente traz essa discussão aqui para esse dia de hoje, que marca, né, o Dia Internacional dos Museus. E eu vou convidar agora também a nossa parceira Ivana, né, que atua na educação básica, como tantos aqui, né, acho que todos aqui presentes, né, e com esses alunos participa assim, ativamente das práticas educativas que são desenvolvidas nos museus, né? A gente está sempre se encontrando, né? O museu é um lugar também de encontro. E que encontro bacana, né? Como a Penha já falou, é pesquisadora desse tema, e no mestrado ela dissertou o tema Museu e Escola, Espaços de Sentido, e agora no doutorado ela continua essa pesquisa. Então, Ivana, a gente está super querendo ouvir você falar, contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua história, das suas práticas, enfim. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite para todos. Prazer imenso estar aqui, né, com Penha, Verônica, amigonas aí, né, de jornada. Então, aqui, né, hoje, falando de repertório cultural na formação de licenciaturas, né, então eu fiquei pensando como podemos ampliar nosso repertório cultural, né, nos permitindo acesso a esses espaços culturais, né, sejam eles relacionados às mais variadas possibilidades e vertentes da arte, né, aí a gente tem essa imagem,
né? Tem as várias vertentes, inclusive as novas tecnologias aí, né? Então, será como que a gente pode estar ampliando esse nosso repertório, né? Nesse Dia Internacional dos Museus. Museus são encontros dos cidadãos com sua arte, sua história, suas identidades, encontros produtores de fruição e deleite, mas também de questionamento e de transformação. Museus são espaços de tradução, difusão de horizontes, de encontros de diferentes olhares. Essas casas de memórias são realização humana do desejo do encontro. Desejo esse de construir os fatores que nos fazem pertencer, existir, ou seja, são locais da sensibilidade, das emoções, que os suportes da memória possibilitam, né? Me apropriei dessa fala de José Nascimento Júnior, né? Que está lá no Guia dos Museus Brasileiros, né? E essa vida, né? Eu posso dizer, parafraseando aí Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora não haja tantos desencontros nessa vida, né? Eu tive meu encontro com o Museu de Arte ainda quando era aluna lá do bacharelado, né? A Penha falou que eu fiz a licenciatura, mas antes da licenciatura eu fiz o bacharelado em artes plásticas e eu só tinha acesso a imagens da arte, né, essa possibilidade por meio dos slides que eram passados em sala e aquele encantamento. E nos foi propiciada, em 1994, uma viagem de estudos à 22ª Bienal de São Paulo e alguns outros espaços expositivos da cidade. E eu digo que eu tive o meu verdadeiro encontro, né? Quando eu pude apreciar obras de arte no original, que anteriormente só tinha acesso em reproduções de livros, slides, né? Foi um momento muito importante para mim. Eu me recordo que eu era encantada, né, com os retratos, tanto que eu fiz algumas pesquisas com esse tema, né, e aí eu tive o meu verdadeiro encontro, né, com esse museu de arte, com essa obra de arte, e aí eu lembro que eu me emocionei muito quando eu vi essa obra Rosa e Azul do Renoir. Então eu digo que esse foi realmente um impacto, uma forte emoção para mim, com o meu encontro com o Museu de Arte, né? E museus, né, casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que guardam o corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos e tempos. E aí eu trouxe essa foto aqui, né? Uma foto muito importante que foi o meu encontro com o ensino de arte, porque até então eu tinha feito bacharelado, né? Aí tem as nossas colegas, Verônica, Penha, né? Então, eu vejo que nesse momento aí, né, foi um grande aprendizado nesse curso de especialização. E a partir desse momento, em 1998, a gente começou uma busca, né, incessante, né, de estudos, e aí nós estamos juntas aí com a professora Ana May, né, no Seminário Capixaba. Então, são momentos que nós estamos sempre buscando, né, buscando mais conhecimento, apresentação de projetos, e estamos nessa luta, né, de tentar levar, né, a arte mais próxima, capacitar as pessoas, e eu, no meu caso, muito, né, de levar realmente para os alunos em sala de aula, né? E depois disso, nunca mais parou, né? As capacitações de professores, viagens de estudo, participação de congressos, sempre incluindo visitas culturais, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns desses momentos que nós vivenciamos, né? Seja indo para a Confederação dos Arte Educadores do Brasil, ou para a ANPAP, ou para um outro encontro, para uma visita de formação, né? Sempre o museu está presente, não só o museu, né? A gente fala museu, mas seria
os espaços expositivos, né? Sejam em viagens culturais, sejam em viagens de férias, sejam em capacitações, né? Ah, tem uma exposição em São Paulo, eu estou querendo ver, né? Ou aqui mesmo no nosso contexto, né? Como aqui a gente tem no Museu Vale, né? Então, esse momento seja de viagem, de roteiros culturais, eles passaram a ser muito presentes no meu cotidiano e também, né, podendo estar vivenciando momentos especiais, sejam quais forem essas exposições, né? E aí, isso traz realmente uma grande formação para o professor. Está ali podendo vivenciar esses momentos, está face a face com a obra de arte, está podendo sentir, né? Está com essa percepção, né? E isso depois é muito importante, né? Porque a Ana May diz, né, que museus são laboratórios de conhecimento de arte tão fundamentais para a aprendizagem da arte como os laboratórios de química o são para a química. E aí, nesse contexto, compete os educadores que levam seus alunos a esses espaços propiciarem a eles o que foi aprendido e aprendido em oficinas, ateliês, ou na própria sala de aula, né? Então, a gente percebe, e aqui eu já começo a mostrar algumas imagens, né, de que todo esse repertório que eu queria adquirir para mim, né, que eu estou buscando, eu também sempre procurei propiciar aos meus alunos, né, sempre participando, né, tem uma exposição, então eu quero fazer o meu planejamento, então eu já pensava, via quais exposições estariam acontecendo, fazendo uma adaptação no meu planejamento, de modo que eu pudesse inserir essa exposição, né, então aqui a gente teve uma exposição de Andy Warhol, aqui foi uma exposição belíssima lá no Museu Vale, que os alunos tiveram a oportunidade de participar, inclusive da oficina. Aqui foi um projeto muito bacana, né? Aprendendo com Candinho, que eu organizei uma visita ao Portinari, na coleção Castro Maia, que estava acontecendo no Palácio Anchieta. Aqui foram as constelações de Lao Samilau, os mestres franceses no Palácio Anchieta, que eu só tenho algumas coisas, né? Algumas fotos, e tendo uma visita cultural, uma viagem de estudo. Então, nós vamos visitar Curitiba, então vamos inserir o Museu Oscar Niemeyer, né? Então, sempre buscando proporcionar aos alunos, né, esse aprendizado. E lógico que nesses momentos, nós, enquanto educadores, também acabamos aprendendo muito, né? E o nosso repertório, ele, lógico que se amplia a cada dia, né? E em 2015, eu defendi a minha dissertação de mestrado, né? Museu, Escola e Espaço de Sentidos, e eu escolhi o MAIS, né, como a instituição para poder estar investigando, até porque desde 1998 eu já tinha levado muitos alunos a exposições nesse local, né? E, inclusive, os meus alunos tinham participado de um projeto Viva Nice, né? Porque foi uma exposição de arte naif que houve há muitos anos, e aí eles convidaram alguns professores para que expusessem os trabalhos de seus alunos. Não só por esse motivo, né? Mas tinha realmente uma ligação muito forte com o Museu de Arte do Espírito Santo, né? E a questão investigativa seria compreender como o Museu de Arte atua na produção de sentidos dos estudantes a partir das relações estabelecidas com a escola, né? E também como o museu compreendia a arte e a escola como destinatária de suas ações, e fiz essa pesquisa com crianças do 5º ano do ensino fundamental. E na época, né, era a exposição da Heidi Lieberman, Meu País Tropical, e tinha também um trabalho do fotógrafo Bruno Zorzal, né? Aqui tem a mediação, o trabalho com as crianças, né? E o trabalho foi muito interessante, e
colheram bons frutos, né, que hoje esses alunos, eu tive a oportunidade de acompanhá-los, né, e hoje eles estão no 3º ano do ensino médio, né. Esse foi um outro projeto também, com as turmas do 3º ano do ensino médio, que é a possibilidade de estarmos visitando aí museus e espaços expositivos, ampliando o repertório deles também. A gente foi à 33ª Bienal, né, que teve aqui em Vitória, né, que teve uma parte dessa Bienal que foi a vários lugares, né. E a gente entende, né, que o repertório de arte, ele pode ser tecido desde a mais tenra idade, seja na escola, na família, na vida cotidiana, mas a gente pode fazer uma contribuição especial com o ensino de arte que vai além do conhecimento só das técnicas, né, mas que invista também na educação pelo sensível, né. E aí, e agora na pandemia, né? Como ficou isso? A gente assim, né, pensou, e agora? O que a gente vai fazer, né? E eu acabei encontrando, né, possibilidades incríveis de também estar conseguindo proporcionar aos meus alunos visitas diferenciadas, né, que a gente pudesse estar tentando, então, por meio de muitas pesquisas, né, que conteúdo que eu vou dar, como que eu vou trabalhar, gente, eu tinha pensado em visitar tal coisa, então eu comecei a pegar os meus conteúdos e estar procurando museus em que eu pudesse estar visitando, então foi uma pesquisa grande que a gente foi desenvolvendo, e eu encontrei alguns artistas, né, que estavam, assim, junto com os próprios espaços expositivos, como o Museu Tomiotaki, que foi um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi, e lá eles gravavam, né, um vídeo do próprio artista, né, passeando pela sua exposição e explicando essa exposição, mostrando seus trabalhos. E eu fiz um trabalho interessante junto com uma artista uma exposição chamada Lumina, né? E trazendo um pouquinho, assim, para esse ano, né? Eu sei que o tempo é curto, então eu vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho o navegador e a gente vai dar uma olhadinha aqui lá na Pinacoteca, né? Então, esse ano, resolvi que eu estava querendo desenvolver um trabalho sobre arte urbana. Então, eu encontrei no site da Pinacoteca uma visita guiada pelos os próprios artistas gêmeos. Eu achei aquilo incrível e passei para as crianças, né? A gente visitou junto, né? Eram uns 20 minutos, mais ou menos, em que eles percorriam com a gente as salas da exposição. E eles não tinham feito ainda esse tour virtual, porque eles tinham a pretensão de abrir, né, novamente a exposição, e no meio dessa pandemia, há um mês atrás, mais ou menos, inclusive, os alunos, né, tinham visitado a exposição, eu crio essas páginas virtuais, né? Então, foi a exposição Os Gêmeos Segredos, e aí aqui tem a visita guiada, né? Essa visita guiada eu passei para eles, né? Ela está no YouTube, então tem um link nessa página, e aí são 27 minutos em que a gente tem a oportunidade, pela própria voz dos artistas, estarmos conhecendo o processo de criação deles, né, e encantou bastante, né, porque os gêmeos são artistas da arte urbana, né, contemporâneos, né, essa questão de estar próximo, né, essa cultura do hip hop. Então, eles, assim, realmente contam os segredos, né, desse processo, de como foi, né, criar essa exposição,
como foi o processo criativo. E aí eu descobri, né, como eu falei há poucos dias, que essa exposição, ela também estava disponível de forma 3D, né? Então, a gente pôde visitar, eu pude visitar com as crianças, mostrar, né, incrivelmente, a gente que conhece, né, São Paulo, a Estação da Luz, né? Então, a gente pode estar passeando por dentro desses espaços, né? Então, a gente teve a oportunidade de entrar dentro da exposição, né? E é incrível como eles organizaram, né? Eu fiquei mais, acho que, empolgada, assim, a primeira vez que eu fui entrando com as crianças, descobrindo, né? E aí a gente pode observar, né? A Pinacoteca tem 3 andares, e aí a gente pode ver a dimensão que esse personagem tem. Nossa, como eu queria estar lá, né? Podendo ter visitado essa exposição, mas, poxa, eu estou podendo ver de uma forma muito bacana, né? Tendo acesso a esse espaço, né? Então, a gente pode ir percorrendo, né, os ambientes, as salas, né, o acesso, o octógono, né, a gente pode percorrer aqui, visitando os espaços. E muito interessante que tem uns pequenos vídeos, né, que a gente pode ter uma noção, né, um som, né, não sei se tá dando para ver direitinho aí, mas fica aí uma dica, né, para vocês entrarem com calma, fazer esse tour virtual. E nesse momento aí está aberto, né, descortinando aí esse espaço para que a gente possa estar visitando cada sala, né? Então, é um convite mesmo para que a gente possa estar percebendo esses espaços, visitando, vendo mesmo esses personagens, né? Então, eu achei incrível a visita, o tour virtual 360, realmente incrível. Eu me senti dentro da Pinacoteca. Ver os gêmeos falarem do processo criativo, desse repertório, de como eles construíram, foi fantástico. Esse daqui eu descobri da última vez agora que eu abri essa semana com as crianças, com a outra turma, porque eu nem tinha visto. Bom, aí a gente pode percorrer aí todas as salas, né? Então, apresenta a sala 1, tem toda a ambientação aqui, sala 2. Então, a gente pode ir percorrendo os ambientes, tem algumas coisas que tem som. Vou passar bem rapidinho, porque o tempo é curto. Convido aí para vocês. Essa é bem legal também, porque é uma sala que mostra essa ligação dos artistas, né, com a própria música, o hip hop, né, essa coisa da arte de rua, né, essa influência da música, do estilo hip hop, muito bacana também. E aí, finaliza aqui com a sala 7, um ambiente em que
faz algumas reflexões, né, sobre a questão do próprio grafite, né, uma sala mais escura, de propósito mesmo, para a gente estar percebendo grafites que não existem mais, né, inclusive, apagar arte, apagar cultura, cultura é desrespeitar o povo. Então, a gente pode ir percebendo que esses grafites aqui, muitos deles já foram apagados, não existem mais, e essas memórias, né, só podem ser, né, ela ficou muito efêmera, né, então essas memórias foram guardadas por meio de fotografias, vídeos, né, e aí a gente chega aqui ao final da exposição e a gente tem o ambiente aí externo da fachada. Bom, eu creio que essas possibilidades, né, que a arte agora, né, a gente começou a aprender, né, acho que a gente tem muito ainda a buscar, mas eu creio que é incrível essa possibilidade que a gente tem ainda de estar usando essas novas ferramentas, né, e essas visitas, inclusive visitas virtuais. Eu mostrei aí um pouquinho, né, mas tem inúmeros, né, inúmeros outros museus que já tinham, né, mas que agora a gente está mais alerta para poder, a gente está indo em vários lugares do mundo, né, por meio, né, de uma tela, né, por meio dessa nova ferramenta. Inclusive, acho que cabe a nós, professores e educadores, né, ensino de arte, estarmos também, na medida do possível, possibilitando aos nossos alunos. Então, gente, eu agradeço, né, depois eu vou dar oportunidade para as nossas outras colegas que vão falar, né, então eu estou muito feliz e grata, né, pela possibilidade, estamos aí para conversar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, Ivana. Nossa, que legal, né? Ouvir você é sempre muito bom, né? A gente sempre sabe do seu envolvimento com os museus, né? A partir dos encontros e das suas pesquisas. Então, a gente está sempre, nossa, aqui no gargarejo mesmo, porque é um trabalho muito bacana. Inclusive, sobre a visita virtual que você falou, eu tenho até agendada uma com o meu grupo lá da faculdade, que é no CCBB, né, que a Ellen comentou comigo, e eu falei assim, não, nossa, que bacana. E é uma visita mediada também, entendeu? Então, a gente está pensando, né, já que nós estamos vivendo nesse momento desafiador, então que vem os desafios para a gente enfrentar e pegar o que tiver de melhor dele, né? Então, parabéns, Ivana. Sempre joia. Essa semana mesmo eu entrei com os meninos, né, que a professora de História está estudando o Renascimento Cultural e Artístico, e lá uma exposição que eu visitei presencialmente, inclusive, lá no Museu da Imagem do Som, né, aquele... E aí, ela também está aberta para virtual, então a gente consegue entrar na exposição do Leonardo da Vinci, né? Eu estudei Egito, aí a gente entrou no Museu Egípcio de Curitiba, aí inglês, né? A professora de inglês foi no MoMA de Nova York com os meninos. Então, assim, acho que as possibilidades são enormes, mas a gente tem que estabelecer parcerias aí, né? Claro. Nos nossos 50 minutos semanais de aula, né? Com certeza. Outro desafio, né? Outro desafio, mas nada é impossível, né? A gente tem sempre que pensar que as possibilidades são muitas. Com certeza, sempre. Então, gente, acabando, né, de ouvir a Ivana, que trouxe um lado, um olhar. Agora a gente vai ter um outro olhar, o outro lado, de dentro do museu, né? Como é que é pensar o museu, né? E aí, agora, eu vou convidar a Ellen Lugon, que ela é profissional da arte, que atua na mediação de museu, e vai contar um pouquinho de como que o museu se organiza,
né? Como ele planeja e como ele propõe ações a fim de oportunizar a sensibilização do povo escolar, né, do acadêmico e do professor, né, para que esse público se torne frequentador desses espaços, né, e principalmente no caso, né, do professor, né, para que ele faça, ele conquiste o aluno e que seja uma prática constante, que esteja no planejamento de arte e que seja realmente esse momento prazeroso, né? Então, Ellen também, a gente faz o trabalho junto lá na faculdade, né, Ellen? Então, seja bem-vinda, tá? Que a gente quer conhecer um pouquinho do seu trabalho aí, da sua proposta de trabalho. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, Verônica. Boa noite, Penha. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui estreando nas lives. Queria dar boa noite a todos, todas, todes que estão aí acompanhando a gente. É muito importante marcar a Semana de Museus, né, no momento em que a maior parte dos museus estão ou fechados ou trabalhando em sistema híbrido, enfim. Então, a gente está fechado só o prédio, mas o trabalho, a equipe de trabalho continua aí firme e forte, tentando oferecer e oferecendo, sim, um material de qualidade, um conteúdo de qualidade. A gente acabou de sair, entramos nesse encontro e acabamos de sair do nosso encontro junto com os outros ativos na Semana de Museus, terá um outro na quinta-feira, então essa é uma semana certamente para celebrar e para ser lembrado, né? Então, queria dividir a minha fala um pouco em dois momentos. A primeira parte da minha formação, né? Eu sou carioca, acho que vocês vão perceber aí pelo x que vai aparecer durante a fala. Eu comecei a trabalhar com arte e educação em 2013, no período em que eu ainda era estagiária de História da Arte, morando no Rio e trabalhando no Rio, e comecei a trabalhar em centros culturais. E uma das diferenças desses espaços para o Museu Vale, que é onde eu estou hoje, é que esses espaços não possuíam um acervo. Então, mais para frente, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E lá eu comecei a trabalhar na mediação, um pouco indo para a área de educação, um pouco sendo influenciada por familiares. Minha mãe é professora, meu tio é professor, minha outra tia é professora, enfim. E também porque era um mercado que se abria para a gente naquele período. Então, eu fiz o curso de capacitação de mediadores na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 2013, e logo comecei a trabalhar. E a partir dali, a minha prática em arte veio muito mais forte, né? Então, eu comecei a aprender cotidianamente a lidar com a arte contemporânea. A gente chega num período, inclusive, esse ensino de arte, ele é questionável até no ensino superior, porque chega no momento que a gente para, né? Mas a prática cotidiana vai dando formação para a gente, para entender um pouco mais sobre arte contemporânea. E ali a mediação ela começava a partir de um roteiro. Então, enquanto mediadora, a gente tinha uma preparação de aproximadamente 2 semanas, 10 dias antes da inauguração da exposição, recebia um material de pesquisa, roteiro, que eram como se fosse um disparador de sentidos ou perguntas elaboradas para a gente provocar o estudante, o visitante, o grupo que estivesse indo ao museu. E a partir desse roteiro, uma das primeiras perguntas era: o que você está vendo? Mas é da forma literal mesmo. O que você está vendo? E aí começavam, né, quando era uma turma, vinham várias respostas ao mesmo tempo, depois de um certo momento durante a visita, mas era da maneira mais literal possível. Então, era a partir dessa desconstrução do olhar do visitante que a gente começava a trabalhar, trazendo as questões dos artistas, dos curadores, da instituição, enfim, de tudo aquilo que fazia parte da exposição. E essa prática, ela foi fluindo um pouco de maneira, aprendendo com as outras pessoas, com mediadores mais antigos no espaço, na troca, né, no cotidiano que a gente ia, entrava uma exposição de arte contemporânea, saía uma exposição de arte contemporânea, mudavam-se os artistas, o repertório, então a gente vivia nessa atualização que durava em torno de 3 meses. E nisso tive experiências boas, a Verônica sabe disso, que já compartilhei alguns momentos com ela, algumas experiências boas, a maioria delas são boas, mas tive também experiências ruins. Acho que cabe falar aqui das dificuldades também de se fazer uma mediação. Então, pela falta de disciplinas de educação no meu curso, eu entendia pouco das crianças, convivia com poucas crianças, então era um grupo que eu fugia,
literalmente, eu me escondia, ou passava para outra, ou a gente fazia um rodízio, mas eu não me sentia muito apta para tratar ali com eles, ainda mais sobre questões da vida, né? Então, como adequar essa linguagem, isso era uma dificuldade para mim, que hoje está sendo muito melhor atendida, eu acredito. E me mudei, enfim, para o Espírito Santo em 2019, vim morar aqui na capital e comecei a trabalhar no Museu Vale. E o Museu Vale é um mundo, né? Acho que a Ivana trouxe, a Verônica também, a Penha, que estou louca para conhecer aí pessoalmente, mas o Museu Vale, ele é um dos principais polos de educação de arte no estado, né? Isso é um fato, assim, trouxe mais de 50 exposições, enfim, tem um trabalho educativo, programa educativo muito bem estabelecido, coordenado aí pela Ruth Guedes, que está aí certamente acompanhando a gente, e tenho aprendido muito também com ela e com toda a equipe de mediadores que temos, além dos estagiários, a gente tem pessoas formadas em pedagogia, pessoas se formando em história, então, em artes também, então é uma equipe multidisciplinar, né? Assim como deve ser dentro de um espaço de educação não formal. Dentro dessa questão do museu, a gente começou a pensar, eu comecei a entender como que essas ações educativas, elas tinham pesos diferentes dentro da exposição. Então, a gente tem um acervo permanente que conta a história da Estrada de Ferro Vitória-Minas, o trem que sai de Cariacica hoje e vai até Belo Horizonte, que está funcionando, né, o trem de passageiros de maior distância, que funciona diariamente do país. A gente conta a história dessa construção e eu me deparei com essas ações educativas que eram atualizadas sempre. Então, o professor, enfim, os grupos escolares, quando eles vão ao museu, eles são sempre estimulados a atualizar esse olhar, porque as exposições de arte contemporânea mudam, mas a exposição permanente, ela permanece, né? Ela está ali no acervo. Então, é o nosso olho que vai mudando. E isso foi o primeiro impacto que eu tive positivo quando eu cheguei no Museu Vale. E se tratando dessas ações educativas, é um convite também para a equipe para sempre continuar pesquisando, colaborando, trazendo informações e novos olhares, com parcerias de arte educadores, enfim, de profissionais da área junto com a produção, para a gente poder fomentar esse olhar diferente para a exposição permanente. Já para a exposição de arte contemporânea, é muito importante a gente pensar que tem todo um planejamento. E isso, todas as exposições têm, mas isso foi primordial para a minha formação ali no museu, porque eu consegui ver os bastidores. Então, saindo um pouco do palco principal da exposição, de estar ali cotidianamente, junto com equipes de segurança, os vigilantes, e estar lidando com o público, pedindo ali para assinar o livrinho, que a gente sabe que isso também é papel do mediador, a gente está ali pensando toda essa exposição. Então, a preparação ela vem muito antes. A elaboração, a participação com a produção, desde a conversa com a curadoria, com os artistas, com o diretor, enfim, todo esse trabalho anterior ele é feito dentro do programa educativo e que não é visto, né, de certa forma, para o público em geral. Alguns professores de longa data sabem desse processo, acompanham em partes esse processo, mas isso foi uma das coisas muito importantes que acrescentaram muito na minha formação. Logo depois desse primeiro momento de preparação, a gente começou a fazer, eu em 2019 já propus, né, para a equipe, para a gente estipular um pouco esse roteiro mais bem direcionado, disparador de sentidos, como a equipe gosta de chamar. Então, a gente faz esse material conjuntamente, testa, vai na exposição, olha, pergunta se está bom, pergunta se não está, mas o primeiro momento que ele realmente se estabelece é com a visita dos professores. Que a formação de professores, e aí não só professores, profissionais da educação, estagiários, pessoas em formação de pedagogia, artes, outros cursos também, educadores sociais, enfim. Esse corpo de educadores, eles são convidados na primeira semana de exposição a frequentar o museu e a participar com a gente do workshop. E é nesse momento de troca com os professores e educadores que a gente começa a entender e colocar o pé no chão da exposição de fato, porque é o primeiro olhar de fora, é o primeiro olhar daquele que vai auxiliar a gente a formar esse olhar, né? Então, isso é muito importante para qualquer centro cultural, para qualquer museu, mas é uma prática que realmente faz parte do programa educativo do Museu Vale.
E ao longo desse processo, a gente vai trocando, a gente propõe aos educadores essa atividade de workshop que é feito junto com os alunos depois. Então, primeiro eles vivenciam, experienciam, sentem-se livres, é quase como estar dentro de uma turma novamente e não ter barreiras ali, né? A gente vê o corpo o corpo sentindo dentro das exposições de arte contemporânea, isso é muito bacana. E depois desse primeiro momento, eles fazem a prática, normalmente tem a ver com a curadoria ou com um trabalho específico de algum artista, mas é uma proposição para se refletir sobre a exposição, e isso gera um material também, que eu vou falar mais lá na frente um pouquinho. Mas esse momento é muito gostoso, eu vivi poucos, né, porque eu estou um ano no museu presencial, um ano no museu remoto, mas as experiências foram muito gratificantes. E depois desse momento, os professores eles são convidados a retornar com as suas turmas. Então, esse é um momento de agendamento, e aí começa uma outra etapa da visita. É um momento em que a gente, enquanto instituição, enquanto museu, junto com o atendente, junto com os mediadores, a gente se prepara para receber esses grupos. Então, o que você gostaria de ver na visita, além daquilo? Está estudando uma temática específica. Estou falando de instalação. Estou vendo dentro de sala de aula pintura moderna, tem como fazer alguma proposição nesse sentido? E a gente tenta se adequar àquilo que é a expectativa do professor junto com a sua turma. E logo depois disso, tem o momento do acolhimento, que é quando a turma chega, quando os professores chegam com seus alunos, tem aquele encantamento para quem é a primeira vez. Isso é muito importante, porque o nosso trabalho ali de mediação, muito mais do que ensina a arte, é propor reflexões, é propor experimentações para esses grupos. Então, e o acaso faz parte da visita, né? É muito interessante porque, às vezes, não é o conteúdo da exposição que vai ser a melhor lembrança daquele momento, mas é o passeio do ônibus, é a hora do lanche, é a hora que a professora pede para tirar foto, que eles fazem cara feia, mas vão para tirar foto no final, porque alguns não querem, principalmente quando são adolescentes. Mas são pequenos momentos que vão fomentar, que vai acrescentar na vida desses alunos, desses estudantes, para que eles possam voltar não só no Museu Vale, mas nos outros espaços e se verem ali dentro. Então, isso é muito importante para a gente. E dentro dessa proposta de roteiro, dentro disso que a gente conversa durante a visita ao acervo e nas ações educativas, seja workshop ou seja uma ação mais patrimonial, e até nas oficinas de finais de semana, enfim, nas outras ações que o museu oferece, a gente está sendo atravessado também pelas questões da BNCC. Então, a gente promove aquelas linguagens, aquelas questõezinhas que a BNCC traz, seja a estesia, fruição, está tudo sendo pensado e alinhado por esses profissionais para a gente poder fazer parte realmente, porque é isso que o museu é, um espaço de pesquisa, é fazer parte dessa formação. Não é porque a gente tem um não na frente de não formal que a gente é menos, né? Então, o professor ele tem a liberdade, e felizmente no Museu Vale o professor tem a condição e a liberdade de formar essa parceria e construir esse legado aí para realmente fazer a diferença na vida, enfim, dos estudantes e dos alunos. E eu falei que o acaso faz parte dessa visita. Uma amiga minha escreveu um livro muito bom da sala de aula, da sala para os professores. Falei, deixa eu ler direitinho aqui. Tem essa hora, eu acho que é a hora que a gente pode cortar para editar. Então, vamos lá, para não falar errado o nome do livro. Da sala de aula para o museu, aplicações no ensino de arte. Ela trabalhou comigo, agora sim, foi. Ela trabalhou comigo, é uma pessoa que trabalha hoje no chão da escola, literalmente, e eu aprendi muito com ela. Vou ficar emocionada, vamos lá. E é muito importante para a gente estabelecer realmente essa relação e crescer junto. Então, para além do professor, do pedagogo, enfim, do profissional que ensina a arte, eu acredito que a curiosidade, a busca pela informação, a atualização, a pesquisa são características fundamentais, assim, isso faz parte, e a gente está lidando com arte, está lidando com educação, a gente está lidando com pessoas, então também tem que ter um pouquinho de dar um crédito para as pessoas. Eu sei que o momento não é o mais apropriado para isso, tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que acreditar e realmente entender que a arte ela proporciona essas mudanças na vida da gente cotidianamente, né? Então, quando eu era adolescente, eu estava sempre nos bastidores, dentro das coxias do teatro, seja fazendo dança ou ajudando a peça de alguém,
mas hoje a arte ela faz parte da minha vida e eu não sei, eu falo disso o tempo inteiro, eu respiro isso e acho que é maravilhoso. Por vezes posso estar deixando um pouco chata, mas é realmente isso, é uma coisa que a gente respira e vai colocando. E é muito legal quando a gente consegue passar isso para as turmas, para os estudantes, para todo mundo que frequenta o museu. E o museu não é só de estudantes, né? A gente tem os turistas, a gente tem os guias de turismo, a gente tem os fotógrafos que fazem parte. Para quem não conhece, o Museu Vale é um espaço lindíssimo para fazer books de fotos. E passar uma tarde, passar um final de semana, além de visitar as exposições, é um lugar extremamente agradável. E é muito bom quando a gente recebe esses grupos e recebe uma criancinha, não necessariamente criança, mas alguém que fala: oi, fiz a visita com você, voltei com a minha família, oi, voltei com meu tio, voltei com meu amigo, e essa pessoa propõe a visita. Então, é a partir do olhar dela, e isso vai construindo e formando o público que frequenta esses espaços culturais, tanto os que a Ivana trouxe também, mas todos os outros, né? Aqui na Grande Vitória a gente tem alguns muito pontuais, mas tem outros espaços, além de centros de arte, tem as casas de artistas, enfim, o centro de Vitória, o Centro Histórico de Vitória tem muito espaço para ser visitado, para ser aproveitado nesse sentido. E esse despertar, né, esse pertencimento, além desse retorno do estudante para o museu, ele é muito bem-vindo quando o estudante se vê dentro da exposição, porque o Museu Vale ele tem 2 salas de exposições temporárias, uma a gente chama de sala 7, a outra a gente chama de sala multimeios, que são salas que são os resultados dos workshops. Então, as turmas vão, os grupos vão, eles participam junto com seus professores dessa formação e o trabalho deles é reconhecido. A gente coloca isso como uma mostra realmente para que todo mundo veja o quão importante é o processo educativo do Museu Vale. Isso é muito notório, e o último grande trabalho que a gente teve foi em 2019, na época que o museu ainda estava de portas abertas, com a Escola de Tempo Integral Pastor Oliveira de Araújo. Foi a primeira participação que eu tive dessa composição dessa sala, mas foi uma experiência incrível. A gente tem vídeos sobre isso no site, a gente teve recentemente uma live junto com professores Secretaria de Estado de Educação. Então, isso é muito bacana. Esse reconhecimento e esse pertencimento que eu acho que é fundamental para que o professor entenda e proponha isso para os seus alunos em parceria realmente com a instituição. E agora eu vou citar também a Ana May, como a Ivana trouxe, eu acho que ela é um marco, amei a foto que ela está aqui em Vitória, nunca pude vê-la pessoalmente, mas a Ana May, ela fala que o ensino com transmissão não se ensina nada, você provoca as experiências, e através da experiência é que a gente vai aprendendo. E eu acho que é isso, é trabalhar nesses espaços formais ou não, mas é provocar experiência para a turma, é provocar experiência para quem está ali disposto, e se não estiver disposto, a gente vai dando um jeitinho para ficar disposto, vai estimulando aquilo, pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas vale a pena insistir, porque a arte, ela transforma a nossa visão para o mundo, ela nos torna mais críticos, ela nos torna mais, enfim, mais vivos, eu acho, né? O Ferreira Goulart sempre fala, agora não fala mais, mas o Ferreira Goulart falava que a arte existe porque a vida não basta, e essa também é uma frase que eu uso para sempre, porque faz parte de mim, faz parte da minha essência, e que bom que ela faz parte, e que bom que podemos estar reunidos hoje aqui para falar sobre isso e promover o acesso e o ensino de arte aí para todo mundo. Acho que é isso. Obrigada. Nossa, obrigada, Ellen. Que bacana ouvir você, viu? Nossa, parabéns. E como que é bacana a gente ficar sabendo do outro lado, né? A gente chega no espaço, no museu, e já está tudo lá, pensado, organizado, você vai lá, faz isso aqui, mas olha que envolvimento, né? Olha por detrás das câmeras, né? Olha por atrás das cortinas, né? Enfim, como que tudo é pensado, como tudo é imbricado, né? Como tudo está pensado na criança, no professor, no próprio espaço, no educador, nessa pessoa que está ali mediando, falando, ela está ali pesquisando também, colhendo informações, enfim, né? Conhecer, então, mais desse espaço que nos faz refletir, apreciar e conhecer ainda muito mais a arte é fantástico.
e como a Ivana falou, e como você falou, eu vou repetir, claro, você vivenciar, você entra em êxtase mesmo, né? As meninas lá da Ivana, que legal, Ivana, não sabia desse detalhe, bacana, né? Então, e isso acontece mesmo, né? A gente chega diante de uma imagem, eu me lembro disso quando eu visitei Portinari, e eu vi os retirantes lá no MASP, gente, quando eu vi aquela imagem, assim, me deu, acho que até hoje, assim, me dá um arrepio, porque é uma emoção tão bacana, né? Tão forte. Que bom que nós somos provocados a isso, né? Maravilha mesmo. Nossa, que diálogo bacana, hein, Penha? Tô adorando. Quero só lembrar para o pessoal aí que a Penha está postando a lista de presença, tá? Então, entrem lá e marquem, registrem lá no Google Forms. Ela está mandando o endereço aí. Gente, e agora que nós queremos agora ouvir duas pessoas que, assim, são fantásticas. Olha só o olhar, como que a gente está vendo, ouvindo, né? Vendo como que essas pessoas interagem com esse momento, né? Então, nós temos duas amigas parceiras aqui, que é a Júnia e a Daniele. A Júnia é aluna e a Daniele é egressa do curso de pedagogia. E a gente quer ouvir um pouquinho delas, como que elas percebem a importância e quais são essas contribuições para esse repertório cultural na formação do aluno de pedagogia. Pelo seguinte, o aluno de pedagogia é nosso parceiraço hoje, porque a gente tem um número de professores muito reduzido, professores de arte reduzido. Isso é uma realidade nossa aqui do Espírito Santo, do Brasil inteiro, né? E o pedagogo, o professor de primeira a quarta série da educação infantil, ele é fundamental nessa formação para essa criança, né? E o pedagogo, a partir de uma diretriz que foi muito batalhada desde lá de trás, década de 80, 90, e agora, em 2006, ela se efetivou, e da importância da metodologia do ensino da arte no curso de pedagogia. Então, a gente traz o olhar dessas duas colegas nossas, né, para que elas falem um pouquinho dessa experiência delas, né, dessa contribuição delas no sentido de ver na arte esse olhar mais expressivo, esse olhar mais comprometido com a expressão, com todo esse conjunto mais, enfim, mais fluidor mesmo, né? Eu acho que eu vou usar esse nome aí, mas acho que estou inventando até esse nome, mas nesse sentido, de realmente fazer com que a criança entenda a arte nesse sentido expressivo. Então, queria chamar a Júnia, né, que ela é aluna lá da Penha, para ela comentar um pouquinho com a gente sobre essa questão. Boa noite, pessoal. Obrigada, Verônica, pela oportunidade. Começar agradecendo também a Penha, né, pelo convite. Então, minha história com os museus, eu tive um olhar diferenciado através do curso, por quê? Eu tive a oportunidade de visitar 8 museus antes, assim, no início da minha formação, por conta própria. Eu não fui, eu não estudei aqui, né, no estado, eu sou baiana, estudei no interior da Bahia, e lá onde, próximo da minha cidade, a gente não tinha essa quantidade de museus, enfim, disponível, né, para os professores. O museu mais perto que tinha, se eu não me engano, era em Porto Seguro, do Descobrimento, e mesmo assim era muito difícil, de difícil acesso, porque era um pouco longe da minha cidade. E aí, eu não criei esse hábito, não foi fomentado na infância, né, esse hábito de visitar museus. E na aula de artes com a Penha, ela fez a seguinte indagação sobre arte, né? Quais foram os monumentos ou qual foi o contato que você teve com a arte? Eu comecei a pensar, eu falei, gente, contato com a arte eu não tive nenhum, porque eu não me atentei como a arte era ampla. Então, eu comecei a pensar em inúmeros lugares de demonstrações artísticas que eu tive.
E aí veio o sentimento de arrependimento. Sim, arrependimento. Por quê? Como não foi uma coisa que foi valorizada desde a infância, ali na escola ou pelos pais, eu não tinha aquele olhar assim, caramba, eu fui em tal lugar, por que que eu não aproveitei? Meu Deus! E simplesmente eu ia, por ser um ponto turístico, eu ia porque eu queria tirar foto ali. Nossa, todo mundo tira foto ali, por que que eu não vou tirar? Mas eu não tinha a mínima noção da validade daquilo ali, sabe? Em questões históricas, e eu simplesmente fui por, por conveniência, porque estava todo mundo indo. Então, eu comecei a lembrar e pontuar, e Penha ainda falou assim, eu não acredito que você visitou tudo isso sem esse olhar. Eu falei, Penha, visitei sem um olhar. E eu tive a oportunidade em 2015 de ir na casa Museu de Pablo Neruda. Eu tive em 2015 em Paris e não fui no Louvre, porque a fila estava grande. Olha para você ver, hoje eu fico assim, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Eu fui no Museu do Amanhã, também no Rio de Janeiro, fui no Museu de Cera Madame Tussauds, em Nova York, fui no Memorial do World Trade Center, também não entrei no museu. Fui no Museu Americano de História Natural, onde grava aquele filme Uma Noite no Museu. Por que gravou o filme lá? Porque eu também não tinha essa visão. E e os últimos 2 museus que eu fui foi do Oscar Niemeyer, que ela até comentou, né, no início da live, só que no dia estava fechado, eu não consegui entrar, e o último foi o Museu do Holocausto em Curitiba. De todos os museus, o que eu mais aproveitei foi o Museu do Holocausto. Por quê? Porque eu já tinha começado o curso e eu já tinha um outro olhar, o olhar da pedagogia, o olhar de como aquele espaço iria influenciar para a minha formação. Essa aula de Penha, que mudou meu olhar, minha perspectiva, e na aula de Rafaela, que ela pediu, que é a nossa professora de história, ela pediu que a gente procurasse pontos históricos daqui do estado e pesquisasse sobre. E aí eu pesquisei, fiz um trabalho sobre aquela igreja Reis Magos, lá em Nova Almeida, que aparentemente é uma coisa simples comparado da quantidade de museus que eu fui, mas eu fiquei apaixonada. E aí toda vez que eu vou lá, eu conto a história, eu falo, você sabia? Eu já levei meu sobrinho lá de 8 anos, e eu falei com ele, você sabia que aconteceu isso, isso e isso, essa igreja foi construída aqui por esse motivo, e ele ficava assim, meu Deus, eu não acredito, é mesmo, tia? Então, assim, e aí eu vejo que não é visitar apenas para tirar foto, porque aqui todo mundo vai, que era esse meu olhar, mas é tornar significativa a visita. Porque não adianta você simplesmente levar, né? Ele tem que entender o contexto, tem que significar tudo aquilo que ele viu e realmente chamar a atenção e ele entender, não, eu gosto de história, eu gosto de arte, a arte faz parte da minha vida, a música, a história faz parte da construção, do autoconhecimento. Então, assim, foi fundamental eu estudar a importância, né, estudar história e arte para mudar minha visão, porque, infelizmente, só mudou minha visão no último museu que eu visitei. Mas eu sou apaixonada hoje. Espero que eu tenha a oportunidade de voltar nesses mesmos lugares com um olhar totalmente diferenciado. E é uma experiência que eu tenho certeza que eu quero promover para os meus futuros alunos. Eu quero que eles olhem e realmente ficam assim apaixonados, entendendo quão grande que é aquilo ali, entendeu? Você já visitou tal lugar? Já foi na prainha, não sei o quê. Aí eles, já, nossa, eu amei essa aula. Pô, mas você não falou que não gostava de história? Não, mas desse jeito eu gosto. Então, assim, minha visão é essa, como aluna e futura graduanda, né, ao final do ano. Eu tenho certeza que é essa a visão e é essa a oportunidade, e é isso que eu quero levar para os meus alunos, que eles se apaixonam pela arte, pela história, dessa forma tão lúdica e tão maravilhosa que está aí à disposição, como foi falado, de tantos espaços gratuitos, né? E que isso possa ser um costume, né? Infelizmente, eu não tive isso na minha infância, que ocorreu todo esse problema futuro, mas eu quero muito isso para os meus alunos, para essa nova geração. Eu acredito que isso já tem funcionado e acontecido, né? Porque está previsto na BNCC. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essa minha experiência.
Obrigada a você, Júnia, que bacana, que bom, né? Como é maravilhoso a gente entender essa mudança de olhar, né? O que que é o olhar? O que que é você olhar para uma coisa, ver, né, olhar, né? Então, esse olhar, dispensar esse olhar sensível para o objeto, para a imagem, né? Como que isso, essa sensibilidade, ela é aguçada nas nossas práticas, né? A partir das oportunidades que a gente tem, a partir daquilo que, do espaço onde você está inserido. E agora eu quero convidar a Daniele para conversar com a gente também. E a Daniele é minha ex-aluna, uma querida minha, que agora já está lá, ela é minha ex-aluna, agora já é minha colega de trabalho. Olha que bacana. A gente fica orgulhoso, né, de falar isso. Então, Daniele, fala para a gente um pouquinho da sua experiência agora, como professora, né? Você já fez uma especialização. E aí, como que tá, como que é o seu olhar hoje? Olá, boa noite a todas e todos. Professor, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. E para falar de arte, né, que é uma matéria que eu sempre gostei, é uma disciplina que desde a escola, desde o início, sempre me chamou muita atenção. Eu tenho até uns quadros aqui no quarto que eu pintei na escola, e sempre incentivo da professora. Então, nesse mundo da arte, apesar de não ter viajado para muitos lugares, eu sempre estive inserida, sempre foi uma coisa assim que me despertou muito interesse. E hoje, como professora, eu vejo como foi importante eu ter recebido essa educação lá atrás, né? Que quando eu cheguei no curso de pedagogia, que teve a sua disciplina de artes, você falava das coisas, eu já, não, professora, esse aí eu conheço. E assim, os meus olhos brilhavam, porque aquilo já estava inserido no meu cotidiano, na minha vida, e eu me identifiquei ainda mais com a matéria. E quando surgiu aquela oportunidade também de fazer, de retratar uma obra, você passou várias obras para nós na sala de aula, e a gente tinha que fazer uma releitura e se colocar na história, né? Eu fiz o Grito, aquela obra fantástica, que, né, exclama o grito por uma liberdade, e é uma coisa assim que hoje a gente está passando por essa opressão social, por todas essas dificuldades, e que a gente fica assim, querendo fazer igual na obra, gritar mesmo, pedindo socorro, pedindo ajuda. E todas essas colocações, essas vivências que eu fui tendo, partiu lá de trás da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e foram galgando, contribuindo para as minhas experiências hoje em sala de aula. Hoje eu sou professora auxiliar em uma turma de grupo 5, né? E aí, nos livros que a gente recebe, tem as matérias, tem as disciplinas de arte, tem os quadros, e o meu olhar na hora de explicar, na hora de contar para a criança, é totalmente diferente, por causa das vivências e experiências que eu fui exposta ao longo da minha vida, e também pelo olhar pedagógico, que quando você é aluno, aluno de ensino médio, de ensino fundamental, você tem um olhar. Mas quando você começa a andar como professor, começa a olhar, ter o olhar do professor, tudo muda. Tudo ganha um novo significado, uma nova forma, um novo brilho. De poucas assim, viagens que eu fiz, pensar a arte, trabalhar e viver a arte, assim, não tem nem palavras para expressar o sentimento e a importância que tem para as nossas vidas. E hoje a gente vê muito dentro da alfabetização como se trabalha a arte. A gente pega um artista e dentro daquela possibilidade a gente cria várias outras possibilidades. E quando a gente trabalha com as criancinhas pequenas, a gente tem sempre
aquele olhar de significar aquela história para ela, para não ser só um conteúdo a mais no livro. Então, dentro da proposta do livro, do planejamento, as crianças também surgem novas indagações, que elas vão perguntando, elas vão coisas que nem estavam no planejamento, que a gente nem imaginava, elas vão lá, cutucam, perguntam. Agora eu não me recordo, acho que foi num livro, numa obra de Mona Lisa, a gente pedindo as crianças para olhar o que elas estavam vendo, o que elas achavam daquela obra. As crianças viam detalhes na obra que eu, passando 1000 vezes, eu nunca tinha observado, nunca tinha visto. E aí eles perguntavam de cada coisinha pequenininha que tinha nos detalhes do desenho da Mona Lisa. E aí essas pequenas coisinhas que acontecem nos processos educativos dentro da sala de aula que nos encantam e nos motivam a querer saber mais, a estudar mais. E o principal, primordial, assim, para a gente levar essas vivências para a vida é as práticas. São as visitas nos museus, as visitas, as exposições, o professor pegar uma obra e levar para a sala e conversar com a criança sobre aquela obra. Essas coisas vão se enraizando na vida e a gente vai se apaixonando. Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Isso aí. Obrigada, Daniele, que legal, né? Na sua prática, então, você já está vendo essas possibilidades, né? E é isso que você falou, a partir de uma imagem, você pode fazer 1000 coisas, né? E a cada imagem, seja ela estática ou concreta, você vai se sensibilizando ainda muito mais e se envolvendo mais com aquilo que você está fazendo, né? E criando novas possibilidades. Então, eu agradeço a Júnia e a Daniele, né? E eu acredito que vocês têm em mãos muitas possibilidades de levar a arte para as crianças de uma forma muito prazerosa, dinâmica e muito significativa, tá? Para que esse olhar aí, que essas lembranças, essas memórias perdurem, fiquem e vão cada vez mais se potencializando, né? Que isso que é o bacana, é para chegar a um apreciador de arte, né? Nós somos essas pessoas que transformam outras pessoas através da arte, mas que querem trazer essa sensibilidade, né? Provocar essa sensibilidade na hora de falar, de se expressar, de dialogar, de trocar ideias, né? E o museu, hoje, o nosso foco maior aqui é todo esse espaço que nós acabamos de ouvir, e também um grande parceiro que aproxima a arte para todos, né? Para todos mesmo, né? Nós temos aqui, vimos várias histórias de vários lugares, mas todos esses lugares se encontram nesse espaço onde você pode refletir, onde você pode sorrir, onde você pode questionar, onde você pode indagar, onde você pode não gostar, né? Enfim, ele te dá essa oportunidade bacana, né? Então, vamos visitar, vamos usufruir esse espaço, tá bom? Eu agradeço, pessoal, nossa, que bacana esse diálogo, hein? Que conversa boa para a nossa noite de hoje, né? Né, Penha? Que pena que está chegando ao fim, mas com certeza saímos deste bate-papo com interrogações, né? Para alguns, com algumas desconstruções, para outros, com construções, com novos olhares. E aí a gente pensa, né? Que o olhar de cada um, como que ele altera o nosso olhar? Né? O seu olhar muda o meu. E é preciso a gente pensar nessa perspectiva. O quanto que o museu colabora com a educação, o quanto a educação colabora com o museu. Nós somos parceiros. Quer
levar seu aluno para a exposição, não pense que ele vai colocar a mãozinha para trás e vai andar quietinho. Não, e até mesmo que a arte hoje não quer isso. A arte quer indagar, instigar o sujeito a pensar, a falar, a ouvir, a sentir. E é isso que a gente quer. Né? Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e queremos agradecer a participação de cada um de vocês. A Ivana, com seu jeitinho meigo, que trouxe a sua experiência. A Ellen, com seu olhar de Museu Vale. A Júnia, com seu olhar de estudante, mas que a gente tem muita esperança de formação aí pela frente, né? Com essa paixão de formação do repertório cultural dos seus alunos. A Daniele Ângelo também, que nos colaborou com o seu olhar de docente recém, né, caminhando e olhando, como que isso se constrói, como é que eu me aproprio daquilo que eu vi no meu curso e agora isso se coloca em realização com as crianças. A professora Verônica Devens, que topou essa dobradinha aqui para a gente bater um papo, aos alunos da Novo Milênio, ao pessoal do Museu Vale, aos demais convidados que estão aqui conosco. Muito bom ter vocês aqui. A Faculdade Novo Milênio, por nos oportunizar, né, a apresentação, a essas reflexões. Queremos agradecer a todos mesmos. Muito obrigado e até mais. Obrigada, boa noite. Obrigada, Penha. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Foi Muito ótimo. bom. Obrigada, Eva.